Muito boa noite, ouvintes da Rádio A Hora 102.9, também quem nos acompanha lá no YouTube do A Hora TV ou mesmo no portal grupoahora.net.br. Começa agora Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu programa semanal a respeito de oportunidades, carreiras, tudo pensado aí para contribuir com o desenvolvimento da nossa região do Vale do Taquari. O Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi Integração RS MG, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Dale Carnegie, Tomasi Logística. E o tema de hoje, ele está cada vez mais presente no ambiente das empresas, no mercado de trabalho. E um tema estrangeiro, mas que aos poucos começa a fazer parte do nosso dia a dia. Soft skills, de uma maneira mais simples, o comportamento, e que durante muito tempo foi um adicional dentro daquilo que era o hard skills, o currículo das pessoas, que era o principal fator de contratação. Hoje isso começa a mudar e as empresas têm dito cada vez mais para todos que contrata pelo currículo, demite pelo comportamento. E a gente vai falar um pouquinho do que é isso, que movimento é esse e como que a gente pode olhar para essas soft skills pensando em tornar a nossa carreira cada vez mais pujante, cada vez mais forte. E para conversar conosco, estão aqui o diretor do Senai do Vale do Taquari, o Jerry Hibner, a Denise Nobre de Oliveira, que é Business Partner do setor de gestão de pessoas da Univates, e a Eliane Frelich, gerente de pessoas e cultura da Unimed, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Muito boa noite, muito obrigado a presença de todos. Boa noite. Felipe. Obrigado. Satisfação em tê-la de novo aqui, Eliane. Prazer Obrigado. é todo meu. Fico lisonjeada pelo convite e poder contribuir aqui com a mesa e também com o programa sobre essa temática tão importante para as empresas e para a região. Jerry, boa noite, obrigado. Boa noite a todos ouvintes aí do programa Rumo. É certo que estar aqui nessa bancada, sempre com pessoas que estão nesse meio onde se discute comportamento e evolução humana, a gente enriquece muito aqui e tenta trazer um pouquinho aí da nossa experiência, do nosso conhecimento nessa temática. Denise, primeira vez no Rumo, muito obrigado, viu, pela presença. É um prazer estar participando e também estar contribuindo, né, com a mesa e com os ouvintes nesse tema que hoje também é tão falado e as empresas praticam bastante no seu dia a dia. Vamos lá. Soft skills virou um termo comum. Acho que a grande maioria das pessoas que estão no ambiente corporativo sabem o que é. Vão passar por feedbacks e vão ouvir, né? Cada vez essas palavras estrangeiras fazendo parte do nosso vocabulário. Mas quando falamos realmente em soft skills, do que exatamente estamos tratando? O que trata do dia a dia das empresas, da formação da mão de obra? Vou começar com a Eliane. O que é realmente e como que ela tem feito parte do mundo corporativo? Sim, as soft skills hoje, né, e desde sempre, elas compõem um conjunto de competências e habilidades dos profissionais. E elas são as especialidades comportamentais, digamos assim, né? E elas se complementam com as hard skills, que são as técnicas. E elas, em paralelo, elas compõem as habilidades do O profissional. comportamento é aquele que consegue trabalhar em equipe, que consegue ouvir um feedback negativo sem ter uma reação explosiva, é por aí. Também, né? É um conjunto de habilidades. Então, dependendo da atividade, dependendo da formação e dependendo do cargo que a pessoa vai ocupar, aquelas soft skills, elas podem variar. Existem soft skills base, né? E dependendo da ocupação e da atividade que a pessoa exerce, ela pode sim ser exigida em outras competências, né? E aí sim, entra o desenvolvimento e entra o ser humano como um todo, né? Então, o que dentro disso eu posso treinar?
que são as técnicas, né? Agora, comportamento, muitas vezes a gente não tem como treinar. Exatamente. Mas, por mais que a gente queira treinar, às vezes não é possível, né? E, Denise, quando é justamente o que a Eliane fala com relação ao comportamento, porque se nós voltarmos um pouquinho no tempo, se falava o gênio da pessoa. Não, ele é assim, ele é difícil. Não, ele é um ótimo profissional, mas é genioso. Isso fazia parte, justamente ali na década de 90, início dos anos 2000, como algo imutável, né? Hoje em dia, existe espaço para isso? A gente diz, né, que a gente tem quando a gente entra numa empresa, a gente tem que desenvolver as características, as competências emocionais, que são aquelas competências que estão ligadas realmente a eu estar interagindo dentro de um grupo, né? E aí eu tenho o meu gênio, eu tenho o meu perfil, eu tenho a minha personalidade, mas ela pode ser polida, ela pode ser moldada de acordo com a área, de acordo com aquela área de atuação a qual eu vou estar me inserindo. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente entra e a gente tem a cultura daquela empresa e a gente tem também o nosso perfil. Nosso perfil junto àquela cultura, a gente pode se identificar logo de início e tudo fluir, ou a gente pode ir moldando, polindo à medida que as necessidades, os feedbacks vão chegando para nós e a gente vai ali conduzindo. Ou seja, é possível treinar comportamento. É possível a gente se desenvolver. Jerry, para início de conversa, tu que tem um trânsito muito grande junto na direção aqui do Senai Vale do Taquari, e um trânsito muito grande dentro das indústrias, principalmente. Certo. Tu é aquele agente que conversa com os proprietários das indústrias e que tenta justamente articular a formação do jovem ou mesmo do adulto que vai ocupar as vagas lá na indústria. Essa questão da técnica, ela é fundamental, é necessário. E como trabalhar o comportamento? Sabe que é o grande desafio da atualidade. E isso que você começou falando no início do programa, eu já ouvi há mais de uma década quando eu estava estudando, que você entra numa instituição, numa organização pelo teu currículo, pelo que tu conhece, mas você só permanece lá de acordo com o seu desempenho enquanto conduta de fatores comportamentais que tu tem pronto ou tu desenvolve lá dentro dessa cultura organizacional que você está exposto, se tu está disposto a ter essa mudança. Então a gente percebe muito, muito isso mesmo, que o mercado hoje ele está, digamos assim, não está eliminando por faltar conhecimento, mas ele elimina quem não se adapta. Quem não se adapta a esse conjunto de necessidades de conduta. Mas isso é em qualquer nível dentro da organização? Porque a indústria tem dito o seguinte, olha, tá faltando do base ao estratégico, a todos os setores, assim, tem faltado profissionais nesse sentido. Qualquer nível, sim, Felipe, porque pode ser uma vaga de entrada numa empresa, tu ensinar o conhecimento técnico, tu ensina ele a executar a tarefa. Ele vai aprender a executar a tarefa dentro de uma condição sempre ideal. Isso ele é um executor técnico, mas ele, para estar preparado como profissional, ele vai ter que executar a tarefa e trabalhar com, por exemplo, entrega de prazo, trabalhar com o colega do lado, trabalhar com pressão de metas. Aí ele está desenvolvendo fatores comportamentais e soft skill para ele conseguir estar preparado para aquele cargo. Não é só exclusivamente executar a tarefa como um robô. Interessante. Bom, Eliane, essa questão que envolve justamente gestão de pessoas, né? Um dos grandes desafios é justamente fazer com que o funcionário, aquele profissional, compreenda o que se espera dele, né? E conseguir ver nele as habilidades que estão destinadas para aquela função no específico. De onde é possível ver com mais clareza esse conjunto do hard skills e do soft skills
no profissional? Como é que é feita essa triagem, esse olhar? Sim, bom, para início de conversa, né, isso já precisa estar claro quando a pessoa entra na empresa. Então, tu já deveria, né, buscar profissionais que estão aderentes ou mais próximos à cultura da sua empresa. Cada empresa tem a sua cultura e o seu propósito. Então, ali na entrada, tu já elimina, digamos assim, né, grande parte de candidatos que talvez não estejam tão aderentes a essa tua cultura, né? E aí sim, depois de ingressado, depois no ambiente de trabalho, tu precisa deixar claro qual é o propósito dele ali, o porquê que ele está naquela atividade, o que ele precisa entregar. Então, a liderança nesse contexto, ela tem um papel extremamente importante, porque é ele que vai dar o caminho para essa pessoa. O que ele precisa fazer, como ele precisa fazer. E aí, com isso, né, precisa existir muito essa escuta ativa da liderança, dos anseios dele, quais as dificuldades que ele está enfrentando. Então, o gestor, ele precisa estar muito próximo, porque ele que vai, de certa forma, medir como que ele está indo, né, como que está sendo feita essa entrega, e aí sim entrar com situações, treinamento ou algum programa de desenvolvimento que essa pessoa precisa desenvolver para que ela consiga, de fato, entregar para o qual ela foi contratado. Mas aqui, assim, a premissa básica precisa ter essa clareza do que ele precisa. Comunicação é a palavra. Comunicação, empatia do gestor, escuta, estar muito próximo dessa pessoa. Isso sim, e já trazer, digamos assim, esse profissional mais aderente à tua cultura, né? Então, são algumas estratégias, assim, que facilitam, né, o desenvolvimento. E, lógico, depois o monitoramento, né? Ele estando no ambiente de trabalho, a gente tem outras formas também de monitorar e também de entrar com ações corretivas, né? E é interessante, e já passando a bola para a Denise, o que a Eliane nos traz é, bom, comunicação, o papel do líder nessa função. Bom, o papel do líder hoje é diferente do que era antigamente, né? Hoje o líder ter o entendimento ou uma escuta ativa, tudo isso faz parte dessa nova liderança que é diferente daquela que muitos de nós, quando entramos no mercado de trabalho, que era da ordem por si só. O que o líder precisa ter de soft skills? Falando do líder em específico, na tua análise. Isso, né? E pegando também isso que tu falou, Felipe, o líder hoje, né, ele sai bem daquele papel comando-controle, né, que a gente tinha do chefe, né, e passa a ter um papel fundamental em todo o negócio da empresa, né? Antes ele era só da sua micro ali, da sua área, e hoje sim, ele é o papel fundamental da sua área, mas também do negócio como um todo. Então, um papel fundamental do posicionamento, capacidade de conseguir, de atingir os resultados a partir de um grupo potente, né, de identificar na sua equipe pessoas potenciais, pessoas que são talentos ali. Então, muda um pouquinho até a análise crítica que ele faz, né, do grupo, das entregas e a proposta estratégica dele, né, o pensamento estratégico por trás, a valorização, sim, dos resultados enquanto questões monetárias, a gente precisa, o negócio precisa ser viável, mas também em que condições a equipe está fazendo aquela entrega. Então, olhar como é que está a equipe, como é que está aquele grupo. A gente nota que tem líderes que conseguem estar próximo e aí cria a empatia, a transparência, a questão da comunicação fácil com o grupo. Outros líderes que ainda estão em desenvolvimento, ainda conseguem, colocam ali certo distanciamento ainda, então estão em desenvolvimento, mas hoje o líder é o nosso facilitador de pessoas dentro das áreas, né? E hoje o papel fundamental dele é a questão de conseguir dosar, né, o estratégico, a questão da entrega do negócio, mas também como essa entrega está sendo feita, né? Essa entrega é feita a partir de pessoas, né, que têm ali as suas motivações, os seus brilhos, as suas expectativas, cada uma seu qual. E aqui, GR, quando as nossas convidadas Eliane e a Denise falam do papel do líder, a gente tem um aspecto que me salta aos olhos, que parece fundamental. É identificar a aptidão e o talento do outro, né?
É por aí? Certamente. É o momento que você... Muito ligado à análise também da área de recursos humanos, né? Quando você está buscando um talento para aquela posição, para aquele cargo, se você conseguir de fato conectar, eu tenho essa vocação, eu tenho essa afinidade por essa área, vai evoluir muito mais rápido. Mas esse é o grande desafio, o grande, talvez, insegurança que os jovens, falando mais também dos nossos alunos, que faixa etária de 14 a 16 até 18 anos, estão num momento muito de incerteza e de insegurança. Qual linha profissional, qual área eu vou de fato... Eu fazia essa pergunta essa semana para alguns alunos, que eles estavam num projeto de apresentação de trabalhos, finalizava, eu perguntava. Muitos, a maioria, não sei. Porque talvez está faltando esse momento de uma degustação profissional que seja apresentada. O que é natural. O que é natural, Nessa faixa etária, mas hoje é mais difícil de decidir. Tamanha a quantidade de informação que tu tem todo dia na tua mão e desperta mais dúvidas ainda. Mas, indiferente da área que seguir, a questão do comportamento, ela precisa estar muito alicerçada desde do início da formação. A gente percebe na formação dos alunos... Já está no currículo do Senai. Está no currículo, Soft nos skills, planos de curso, está ali. quando se desenha a aula, quando se desenha o conteúdo programático do curso, fatores comportamentais estão diariamente nesse contexto. Ao ponto que nós consideramos que o comportamento tem que ser uma prática. Comportamento não é teoria, é prática. E você só desenvolve comportamento se você simular problemas reais. Eu vou dar um exemplo bem rápido e prático, considerando-se para simplificar. Eu gosto de tocar violão. Se eu aprender violão no limite da ciência, vou ser um exímio violonista. Mas se eu não souber me apresentar em público, se eu não tiver condição de ir me apresentar em público, ou não conseguir trabalhar com o baterista que vai tocar comigo, ou não conseguir... eu vou estar no campo só do conhecimento, mas não de estar preparado para executar aquela atividade. Mas ele sabe tocar gaita e... Bom, mas só para exemplificar, né, é isso que hoje o indivíduo tem que conseguir jogar com todas essas capacidades, né? Perfeito. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos aqui com o Gerry, com a Denise Nobre de Oliveira e com a Eliane Freilich. Nós já voltamos. Voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Um oferecimento Cascaleira Stone Garden, areia para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascaleira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Sicredi Integração RS-MG, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Você pode conquistar o diploma de graduação estudando perto de casa. Conheça as opções de cursos e inscreva-se na Univates. Rodos do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Dale Carnegie. 2 décadas formando líderes, gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das nossas oportunidades. O Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9, também lá no grupoahora.net.br, em imagens no YouTube do A Hora TV. Curta, compartilhe, liga o sininho, sugira assuntos para nós trabalharmos aqui, sempre nesta temática. Oportunidades,
trabalho, economia, tudo pensado aí para contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Nós tratamos hoje do assunto soft skills, porque o comportamento hoje está pesando mais que currículo. E para conversar conosco estão aqui o diretor do Senai Vale do Taquari, o Gerry Hibner, a business partner de gestão de pessoas da Univates, Denise Nobre de Oliveira, e a Eliane Freilich, gerente de pessoas e cultura da Unimed, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Bom, nós falamos num conceito geral no primeiro bloco do que é o soft skills e o que se olha com relação a o que o trabalhador, o profissional pode entregar, né, dentro das suas aptidões e qualidades, mas onde as pessoas estão errando hoje? E o que as empresas buscam? Acho que essa é uma temática para a gente encaminhar nesse segundo bloco, porque as empresas têm relatado esse padrão, né? O problema não está só no que a pessoa sabe fazer, mas como ela se comporta. Então, vou começar com o Gerry nesse segundo bloco, para a gente dar a oportunidade dos 3 blocos, cada um inicia, né? De maneira democrática. Bom, as dificuldades com relação a comportamento, elas já são percebidas dos alunos dentro da formação técnica que o Senai oferece? Evidentemente, são percebidas todas as turmas que entram, porque o modelo de comportamento, como falamos antes, né, o comportamento que nós fomos, digamos assim, educados, ele já não cabe nem no aluno, nem no líder, que não é comando-controle, o aluno também não é. O aluno você tem que motivar ele, você tem que mobilizar ele para ele fazer aquilo que você espera. Atenção Manter hoje, atenção. né? Hoje, tá. Porque o aluno ele vai aprender mais quando ele tiver uma entrega concreta para ser feita e ele se comprometer com essa entrega. E como é que você tem que fazer isso? Como é que você traz isso envolvendo também o que eu falei, o comportamento ser uma prática de sala de aula para você mostrar para ele que o comportamento adequado é este. Vou dar um exemplo. Agora, um dos fatores mais requeridos da indústria no perfil profissional é a capacidade de resolver problemas. Como que eu vou desenvolver esta capacidade, que é uma soft skill, no aluno, numa aula? Eu preciso fazer uma aula onde tenha um roteiro prático, simulado, que eu coloque ele de frente com uma situação dessa. E sim, Felipe, ouvintes e colegas, comportamento tem que, já desde o início, já tem essas dificuldades, porque é normal. O aluno é jovem, ele está se desenvolvendo e é nosso papel, né, fazer esta orientação. Perfeito. Denise, e tendo em vista o que aparece já no processo seletivo que é feito em termos, como que é possível já nesse primeiro contato, depois da análise, sim, do currículo, mas principalmente da conversa, de perceber sobre o que aquele candidato tem ou não de habilidades, de potenciais. Isso, no currículo a gente consegue perceber a questão das hard skills, né, que são as características mais de formação, mas é a partir de uma entrevista, a partir de uma conversa que a gente consegue estar trazendo um pouquinho, assim, de como que é o contexto, né, das entregas de uma pessoa. Então, às vezes, no currículo ele coloca ali que ele tem facilidade de comunicação. Né? Eu sou muito bom, sou comunicativo, faço boas articulações, mas quando a gente pergunta ou quando a gente, né, questiona em alguma ação que ele já liderou ou alguma ação de comunicação, algo assim, a gente vê que ele trava. Não tenho nenhum exemplo, me deu um branco agora, ou, né, ele não consegue achar argumentos ali que embasem aquela afirmativa. Então, também, né, a gente quer pessoas criativas. Traz algum planejamento que você fez, seja até na aula, né? Alguma questão que você encabeçou, alguma ideia nova que você deu, como é que você fez. E aí, às vezes, a pessoa não consegue desenrolar, ou às vezes é alguma questão muito base, assim, muito rasa, que não foi necessariamente algo diferente, né? Algo inovador. Então, através das vivências que a gente vai trazendo, vai questionando, a gente consegue perceber, né, se é alguém mais novo, que está no mercado de trabalho mais recente, a gente, né, consegue ver em outras, né, no ensino, nas aulas, no colégio, na faculdade, como que ele implementou.
Se é alguém mais, né, a nível mais analista, estratégico, daí sim, um trabalho lá dentro da empresa que você já conseguiu botar em prática alguma questão, e ali a gente começa a ver, né? Então, trabalho colaborativo, visão sistêmica, capacidade de comunicação. Não é, numa primeira conversa é impossível tirar 100% do que se Tudo. espera, né? Não, a gente vai, são investigações que a gente vai vendo e a gente vai tentando buscar ali, né? A gente não consegue logo de início mapear todas, assim. Quando a gente tem, vamos lá, o contrato de experiência previsto pela legislação, 3 meses. 90 Em 3 dias. meses é possível? Isso a gente consegue. Consegue porque fazer? a gente, Não é possível. E a gente vai fazendo, às vezes a atividade da pessoa é dentro de uma determinada, né, uma determinada escala ali, e também o papel do líder também em dar espaço para essa pessoa e também experimentar ela, né? E a gente vê pessoas muito jovens que elas têm uma boa dinâmica e às vezes é por natural dela, ela é uma líder, ela é formadora de opinião, ela vai de forma natural. Outros, a gente vê que a gente dá espaço, mas a pessoa ainda falta um desenvolvimento maior. E isso tudo é material, né, que a gente pode levar e pode desenvolver. Não é que assim, que essa pessoa, todos têm espaço, né, mas também vai do olhar da pessoa para fazer esse desenvolvimento, a abertura que ela dá, né, diante, às vezes, de uma avaliação de contrato de experiência, onde o gestor chega e diz, tu tá muito bem, mas a gente espera ainda naquela atividade que tu tenha um pouco mais de, né, de tal característica. E aí vai dela também, né, abrir, né, e, sabe que realmente é mesmo? Como é que eu posso fazer isso? Então, vamos montar juntos, né? Ou daqui a pouco a pessoa se fecha e às vezes, né, não é para mim, ou enfim, né, então... E desiste. Isso aí. Bom, Eliane, dentro disso que a Denise nos traz, nós, primeiro, 3 meses no contrato de experiência dá para ter uma análise bem positiva, mas quais os principais comportamentos que hoje têm eliminado tanto o candidato que vai lá fazer a entrevista contigo, quanto aquele que está iniciando a sua trajetória dentro da empresa, especificamente dentro da Unimed? Sim. Complementando ali o que a Denise traz, em 3 meses... E tu falaste, né, Felipe, é impossível numa entrevista a gente conseguir pegar tudo, né? Embora a gente tenha etapas ali da seleção, como entrevista, testes de perfil, tu vai ter uma ideia de como é o perfil daquela pessoa. Agora, questões de personalidade, tu vai identificar quando ela vai estar atuando de fato, né, lá na empresa. Então, o que hoje, assim, comportamentos, né, e aí eu não tô generalizando, mas o que é um comportamento, uma soft skills, digamos assim, predominante hoje, que não é o mais legal, digamos assim, num contexto empresarial, né? E a gente percebe, assim, nas turmas de aprendizes, a cada troca de turma, a gente consegue já perceber alguns comportamentos, tanto positivos daquelas pessoas ali, quanto o que é oportunidade, né? E quais são? E isso que eu ia te dizer agora. O que a gente percebe, assim, que, e antes o GR trazia, né, resolução de problemas. O que a gente percebe, assim, que hoje prevalece muito o interesse pessoal, em detrimento do organizacional, ou seja, as pessoas entram e querem que os seus desejos, os seus anseios sejam atendidos. E isso sim é importante, só que também tem as necessidades da empresa. Então, um dos pontos assim que a gente percebe que seria legal as pessoas desenvolverem e que a gente percebe que falta, uma capacidade de análise, né? Então, simplesmente, eu vou fazer porque eu estou fazendo, eu fui contratado. Não, mas qual é a tua análise em relação a isso, né? Como tu resolveu esse problema? Como tu analisou ele? E a outra questão também, iniciativa, proatividade. Então, tu não precisa esperar que alguém te peça para fazer algo. Tenha essa iniciativa porque se tá claro para ti qual é a tua entrega, o teu propósito,
por que tu precisa estar numa posição passiva e esperar sempre que o colega ou a referência do processo te peça para fazer, né? Então, isso a gente percebe, assim, e para as empresas isso é um diferencial muito grande. As pessoas que têm uma capacidade de análise e síntese, têm iniciativa, proatividade, né? Então, esses são fatores que hoje, assim, são importantes e que a gente percebe que tem uma ausência, assim, nessa questão, né? Rapidinho, antes de nós irmos para o próximo intervalo. Gostaria do GR, 3 que tu acredita que são soft skills negativos e que, já que estamos falando onde as pessoas erram, né? 3 aspectos em que as pessoas erram de soft skills e que precisam ser melhorados. Eu nem vou trazer como erro, mas a gente precisa trabalhar muito os jovens a entender que eu preciso trabalhar bem com prazos. É um exemplo, né? Porque o organismo da empresa, a organização é vivo, tem prazo, processo tem que ter entregas concretas e com qualidade. Então, trabalhar com prazo, com pressão, não é pressão, mas eu tenho compromissos a entregar, então eu tenho que entregar. Esse é um. Essa capacidade de você entregar o que você está ali para fazer. A outra questão é a comunicação, né? A comunicação, ela prevalece muito porque ali tu relaciona a equipe bem ou mal de acordo com como você se posiciona. E aí o que sobressai? Primeiro, é a inteligência emocional para você trabalhar com pessoas, né? Dentro de um time. Denise. Isso, falta de trabalho colaborativo, né? A gente hoje, todo o trabalho, ele não é feito sozinho, a gente não é, né, nenhuma área isolada, então a gente precisa dos outros, então a questão colaborativa, a questão também reforça a questão da comunicação, né, e vem junto com essa questão do trabalho colaborativo, e também acho que tem a ver com a questão que a Elaine trouxe, que é a questão também da pessoa se identificar, ver na empresa algum propósito que mobilize ela para ela ter a ação em prol ali, né? Que ela não fique só um agente passivo, mas que ela tenha alguma coisa que mobilize, um propósito em si, né? Então... Eliane. Olha, eu diria assim, Felipe, é a questão da inteligência emocional, porque a gente percebe muito, assim, e... Ele tá com isso. Aquilo, uma cobrança ou um elogio, saber lidar. Isso aí, a gente sabe que hoje, né, está tudo mais aflorado, a gente percebe isso, assim, o quanto isso tem, né, afetado não só nas empresas, mas na sociedade como um todo. Então, esse é um ponto bem importante, a questão da inteligência emocional. O relacionamento interpessoal entre equipe, então, para que realmente consiga fluir, porque eu sempre digo assim, se uma pessoa não está bem na equipe, todos são afetados. Então, né, essa capacidade de relacionamento interpessoal, e sim, a gente tem as diferenças nas equipes, tá tudo certo. Não é ser amiguinho, mas não é saber trabalhar junto. Eu sempre digo assim, a gente não precisa se amar, mas a gente precisa trabalhar junto e ter um bom convívio, né? Para que as coisas fluam, a empresa tem um propósito e a gente também quer receber no final do mês o salário e né, objetivos compatíveis. Então, inteligência emocional, né, a questão do relacionamento interpessoal e o que eu falei aqui, iniciativa e proatividade. Perfeito. Depois vamos voltar com esse tema, soft skills, aqui no Rumo, o futuro da mão de obra. Nós já voltamos. Voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra na região, no oferecimento da Cascaria Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Dale Carnegie, Tomasi Logística, o Rumo, seu programa semanal sobre trabalho, oportunidades, carreira, economia.
tudo pensado justamente para contribuir com o desenvolvimento da nossa região. O Rumo de hoje trata do tema Soft Skills, porque o comportamento tem pesado mais do que currículo. Para falar conosco estão aqui a Eliane Frelich, gerente de Pessoas e Cultura da Unimed, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, a Denise Nobre de Oliveira, Business Partner de Gestão de Pessoas da Univates, e o Jerry Hibner, diretor do Senai do Vale do Taquari. O bate-papo está muito bom. Verdade. Eu já disse, eu queria um programa para a gente falar 2 horas a respeito desse assunto, porque tem muitas coisas. Sim. Ainda que o termo soft skills possa não estar no conhecimento geral, mas as pessoas já entendem o que é comportamento, proatividade, capacidade de trabalhar em equipe. As pessoas sabem Sim. que o mundo corporativo pede por isso. Uhum. Mas, de fato, nós precisamos saber também como desenvolver essas qualidades, tendo em vista que, sim, a gente pode treinar e melhorar a nossa inteligência emocional, por exemplo. Né? Uhum. Às vezes fazendo terapia, por que não? Né? Outras essencial. vezes, né? Também justamente na relação com as pessoas a gente aprender. E principalmente, né? O perfil deste profissional do futuro. Em que momento nós tivemos, já passando a bola para Denise, em que momento a gente teve essa ruptura de que o currículo, hard skills, né, o número de cursos, de formações que o profissional tem, não é que ele não é importante, mas que ele deixou de ser tão fundamental. Uhum. Para ti, em que momento ocorreu essa ruptura? Uhum. Tu sabe, Felipe, que eu acho que isso já vem da própria evolução, assim, a questão de as próprias tecnologias já vinham trazendo, assim, já sinais, assim, mas propriamente com a questão da inteligência artificial, nós aqui com a questão da pandemia, isso tudo, digamos, acelerou um pouco mais essa visão da gente considerar a questão comportamental hoje mais de forma mais sensível e crítica nas organizações, assim. Então, acho que existiu, né, na pandemia a questão do home office, por exemplo, e que em alguns espaços, sendo possível o home office, as empresas agora já estão chamando e olha, eu preciso que tu venha presencial. A questão não é mais só a entrega do trabalho, que de casa eu posso fazer, mas também a questão da gente ter a equipe, a gente ter a troca, a questão do nascer colaborativo, da ideia, da gente incorporar, da gente conversar um pouquinho extra trabalho, né? Às vezes é uma troca de ideias num espaço, numa reunião informal, no próprio café, né? Então surge ali ideias que no individual a gente não consegue. Então acho que já vínhamos numa caminhada, mas as tecnologias e a pandemia deu uma acelerada ali nisso. Se ficou mais importante Isso. o Mais evidente. relacionamento das equipes. Isso mais evidente que não é só a entrega, mas também, além da entrega, tem Legal. o comportamento por trás. Eliane. Eu concordo com o que a Denise traz, né? E as carreiras, elas estão muito dinâmicas, voláteis, né? Então, hoje, ou então há tempos atrás, eu me formava numa determinada graduação, numa especialidade, eu atuava naquela formação que eu A vida inteira. tive o currículo, né? Me formei ali. Já há um bom tempo, não é mais assim, né, Felipe? Então, e ainda mais agora com o incremento da inteligência artificial, então a carreira ela vem se transformando muito. E o que a gente busca muito, assim, nesse sentido, né, que é a busca constante por aprendizado. Então, nós temos exemplo lá de pessoas que são formadas, né, por exemplo, em educação física e atuam num papel de gestão. Então, elas são muito voláteis e elas também precisam se adaptar. Então,
e o conhecimento, né? A busca pelo conhecimento ficou mais facilitado. Exatamente. Então, isso também favoreceu com que eu também pudesse, daqui a pouco, buscar uma outra formação, que não daqui a pouco, né, 5 anos lá, indo presencial. Então, eu tive outras possibilidades com a vinda da pandemia, também o online, né, facilitou muito e as pessoas buscaram isso. E aí, aonde isso tem reflexo? Na carreira, Não, e na isso é uma formação. característica daquele profissional curioso, né? Também tem Também, muito isso, aquele profissional que sim, ele ocupa o seu espaço dentro da organização, dentro da empresa, mas ele sai dali e tem tal coisa que eu quero melhorar, e ele usa, inclusive, não é uma questão, Isso. não é uma obrigação, mas ele se Vai sente atrás. Ele vai exatamente. atrás, ele é dinâmico, ele é curioso, ele tem ali uma inconformidade que faz com que ele vá, né, não pare muito, assim. Essa veia, né, os jovens trazem, né, e agora, antes a gente via muito no jovem, na veia do jovem, e agora isso tá disseminado por todos os escalões, né? E essa até, Felipe, eu ia complementar ali, pela própria expectativa de vida do ser humano, ele tem várias carreiras agora ao longo da sua vida, da sua jornada, né? Então, o que antes começava em uma, né, e seguia aquilo, hoje não é mais. Então, mudou muito, assim, essa dinâmica. As empresas também precisam estar atentas. Eu sou jornalista, eu comecei com 18 para 19 anos, eu nunca fiz outra coisa. Mas tá tudo certo também. E a gente sempre traz assim, não quer dizer que isso seja uma regra para todo mundo. Tem pessoas que se adaptam, né? E como tu, Felipe, tu é feliz assim. Então isso importa também, né? O quanto a pessoa é feliz no que faz. Já errei. Tu é um comunicador. Comunicador sempre vai ser necessário, né? Tomara. Falam da inteligência artificial vindo substituir trabalhos, uma das preocupações, né? Mas eu fico pensando, olha, eu acho que a inteligência orgânica ela ainda é muito Ainda. importante, né? Sim. Aquele que souber usar a tecnologia em seu favor, esse, de repente, vai ter sempre um lugar no mercado de trabalho. Isso. E eu vou nessa mesma linha. Eu tenho certeza que se nós olharmos nós 5 aqui hoje, em algum nível a gente está estudando alguma coisa. Tu, inclusive, está num nível bem acelerado Não, de estudo, porque é. tu está lançando... Posso falar? Tu está lançando... Não, estamos trabalhando. Trabalhando. isso. Aham. Todo mundo está estudando aqui, né? Se desenvolvendo algum assunto novo. Então, Certo. a figura do formado, ele não tem mais, né? É do formando sempre. Não é uma graduação, mas sim é um conhecimento específico para te continuar atualizado. E eu, sem entrar no mérito se está certo ou errado, o que a gente percebe muito é que a geração agora, essa nova, ela não tem mais um compromisso com o projeto da empresa ou do cargo que ela está assumindo. Ela tem também um projeto, se compromete muito com um projeto seu, pessoal, um sonho pessoal, que pode ser, que muda muito rápido. Então, isso também dificulta aquela jornada mais consistente de desenvolvimento como a gente está hoje, né? Nós somos um exemplo de você estar sempre se desenvolvendo a favor de um projeto pessoal, mas linkado com o projeto da empresa também. Isso é uma coisa que nos dificulta o acerto para que o jovem se identifique e se realize na sua escolha. Então, isso também tem que ser pensado como a empresa vai apostar no teu potencial, se você ainda não sabe se você está afim e por quanto tempo. E aí, quando tu tá pronta, aí tu sai, eu tenho que começar de novo. Aí vai. E isso acaba Pois é. sendo um complicador, sabe? É uma situação dos novos tempos, assim. Acho que não tem como escapar disso, né? Porque as pessoas... Primeira situação é... Bom, há muito mais trabalho do que na época que nós começamos. Sim, certeza. sim, oportunidades. Há muito mais possibilidades diversas. E as pessoas sim estão mais individualistas quando pensam na sua carreira. Elas já não pensam, olha, eu quero entrar em determinada empresa para num período de 3, 4 anos virar o supervisor. Não. É no máximo 6 meses. Se essa pessoa não tiver uma perspectiva em 6 meses, vai perder ela.
É por aí, né? Por aí, os ambientes, eles estão mais dinâmicos, né? E isso reflete, né, o meio externo aqui fora, a vida da pessoa fora, ela tá agora muito ligada com a entrega dela lá dentro da empresa, né? Há um certo tempo, a gente tinha lá na época dos tempos modernos do Chaplin, né? A gente tinha o ambiente externo, a vida da pessoa, e independente de como ela tava, mas lá dentro da empresa ela era como outro. Hoje a gente respeita e cada uma a seu tempo, e elas refletem também os tempos como elas estão, né? Então, a gente dentro da organização faz esse quebra-cabeça e às vezes é isso, às vezes é a pessoa certa no lugar certo naquele momento. Depois de certo tempo a gente já muda as peças porque um já teve tal, outro já teve tal experiência, se encontrou-se e mudou-se de novo a composição e assim vai. E é E as importante, por favor. Só complementando, e as pesquisas, Felipe, elas têm mostrado que o que faz hoje em dia as pessoas permanecerem nas empresas é o bem-estar, é a qualidade de vida, é o quanto as empresas propiciam um ambiente seguro de trabalho. O segundo é carreira e desenvolvimento. E o terceiro é salário. Então, essa pirâmide, né, essas necessidades se inverteram. Então, vem muito mais ao encontro do que a gente fala aqui, né, os desejos e necessidades das pessoas. Bacana. Jerry. Trazendo que quando tu aplica também uma avaliação de desempenho, ou um PDA, no funcionário que já está com uma carreira com um tempo médio, olha, provavelmente vai aparecer que ele já está sobrando naquela função, que ele já está pronto para outro desafio dentro da própria organização ou fora dela. Então, isso também, todo esse conjunto de instrumentos que você tem acesso para ir se desenvolvendo e se medindo, vão te dando sinais, né? Marcadores que podem te dar, estimular decisões para você alçar novos voos, né? Isso tudo é como, daí vai no que tu falou, tá, tô num ambiente seguro, tô sobrando, mas eu vou ficar, porque aqui eu me sinto bem, aqui eu me realizo. Perfeito. Bom, bate-papo muito bacana. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Agradecer muito a Denise Nobre de Oliveira, business partner da gestão de pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Sempre. Eu agradeço, fico satisfeita de estar participando e contribuindo com todos. Obrigado mesmo. Eliane Freire, gerente de pessoas e cultura da Unimed, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Muito obrigado. Que agradeço, Felipe, né, a oportunidade de poder compartilhar aqui, a gente poder conversar, né, sobre esse assunto e esclarecer o que é dúvida, né, de todos nós aqui. Jerry Hibner, coordenador? Gerente de operações. Gerente de operações. Senai do Vale do Taquari. Isso aí. Conseguimos agenda. Sempre, né? A gente sempre está à disposição. Dá um jeito. Sempre. E eu só também agradecer aqui pelas trocas, pelo compartilhamento, pelo aprendizado, por poder trazer um pouquinho aí do que a gente com esses jovens todos os dias aprende com eles, mas também a missão de ensinar que o Senai faz isso há mais de 80 anos. Perfeito. Eu quero agradecer muito também a quem confia, quem acredita aqui no Rumo, nossos patrocinadores, a Cascaleira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Dale Carnegie, Tomás e Logística, aos ouvintes que nos acompanham também, aos internautas que estão lá no YouTube do A Hora TV, curta, compartilhe, aperta o sininho lá, sugira assuntos para nós trabalharmos aqui. O Rumo, ele é produzido e apresentado por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica Anderson Barbosa, e nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Até lá.